Amém? Pode sentar em nome de Jesus? Boa noite, igreja. Em nome de Jesus, cadê o pastor Hiroshi? Pastor Hiroshi, hoje Deus ele falou assim para ele: hoje é repouso. Agora é a pastora que vai vir pregar. Você ouve. Amém, igreja? Em nome de Jesus, né? E com certeza Deus ele está na direção de todas as coisas, porque eu não sabia que eu ia pregar, né? Mas essa palavra eu li logo de manhã, né? Quando eu acordei. Aí eu pensei que era para o grupo do louvor. Falei assim, nossa, mas não é para o grupo do louvor, porque o grupo do louvor, Deus ele trouxe outra palavra. Aí depois, quando eu cheguei aqui, que eu entendi que essa palavra era para ser pregada aqui às 9 horas da noite. Amém, igreja? Por quê? Porque Deus ele conhece o coração do seu povo. Deus ele conhece a cada um que se aproxima dele. Deus ele conhece todos os pensamentos. Amém, igreja? Por isso que ele traz aqui a palavra. E assim como você declarou, né? Ele é o Deus do impossível. O que ele faz? Ele abre o mar, não é verdade? Ele faz da estéril mãe de filhos, frutificar, trazer herança, né? Que mais ele faz, né? Ele faz o impossível acontecer, né? Que mais ele faz? Ele faz, né? O monte, né? Ser movido. Quantas coisas mais ele não faz, né? Mas para todo aquele que nele crê em nome de Jesus, ele quebra as cadeias, né? E hoje ele vem através dessa palavra para quebrar toda a cadeia, que muitas vezes o quê? Te fecha e não deixa você crescer cada vez mais nas finanças, na vida financeira. Com um breve entendimento você vai entender e compreender, e você pode começar a viver o melhor que Deus ele tem para você. Amém, igreja? Abre lá em Lucas 12. Ele dá vista aos cegos, ele faz, né, a estéril, mãe de filhos. Olha quanta coisa ele faz. Agora traz tudo isso para a vida financeira. Você ter visão naquilo que você faz. Visão espiritual, visão, né, que faz você enxergar ao longe realmente. Você começar a frutificar, você realmente ter quebrado na tua vida todas as cadeias que te prendem. E qual que é a maior coisa que te prende muitas vezes? São muitas vezes tradição. É muitas vezes tabu, é muitas vezes coisas que nós carregamos na nossa vida. Amém, igreja? Vamos ler aqui, ó, Lucas 12, versículo 13. Amém? Diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a esse meu irmão que reparta comigo a herança. 14. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Amém, igreja? Aqui havia um no meio de quê? Da multidão. A multidão era aquela que acompanhava Jesus e não conhecia Jesus. Não recebia nada e continuava sempre da mesma forma, da mesma maneira, né? Estavam ali perto de Jesus, mas não reconheciam quem que o era. Tanto é, né, que quando Judas ele foi lá entregar Jesus, ele precisou, né, mostrar para os soldados e para a multidão com um beijo quem era Jesus, não é verdade? Mas a multidão estava em todo o tempo com ele, né? Tanto é que Jesus ele fala assim: nossa, mas em todo o tempo estive contigo, e agora vem com paus, com varapaus para querer vir me prender-me? Então, a multidão, ela não conhece a Jesus. Por mais que acompanhe, não conhece e não conhece o poder que existe em Jesus, no nome dele, na presença dele. Agora, um da multidão se chegou até ele para fazer uma pergunta, né? Para se dirigir a ele. E Jesus, ele fala: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. E ele deu um grande ensinamento para esse que estava no meio da multidão, né? Aí ele falou: eu vim aqui, você acha que eu estou aqui para ser repartidor de herança, para ser juiz, né? Mas o que ele quer? Mas ele não é aquele que abre o mar, cura, faz todas as coisas? Entenda, Deus ele conhece o coração de todos. E esse estava no meio da multidão. E ele não conhecia a Jesus, o poder que existe nele. Amém, igreja? Então, o que ele veio? Ele veio com as prioridades dele. Então, qual que era a prioridade dele? As coisas materiais. A solução ali de um problema. Sendo que quem estava ali
Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador. Amém, igreja? Muitas vezes, quando a gente tem falta de entendimento, muitas vezes a gente se preocupa por tantas coisas, materiais, financeiras, e muitas vezes nós não percebemos as maravilhas que nós temos em Jesus Cristo. Muitas vezes a gente é preso, muitas vezes, em tantas coisas, em tantos problemas que a vida financeira nos traz, não é verdade? Né? Muitas vezes nós nos prendemos tanto, ou por ter muito, né? Porque aqui ele tinha muito, e ele estava reclamando os seus direitos, ou muitas vezes por ter pouco. Quantas vezes as finanças não te tirou, né? Muitas vezes da visão, tirou até do espírito, que nem o pessoal fala, né? Porque te deixou chateado, bravo, xingando, né? Eu até, às vezes, até brigando com Deus. Não é verdade? Veio tudo o quê? Através das finanças. Agora, se ele conhecesse com quem que ele se aproximou e quem que estava se dirigindo, ele iria saber que o quê? Era só obedecer, praticar, e a virtude de Jesus iria trazer o quê? Toda uma solução. Amém, igreja? E é isso que Deus ele quer que você entenda, igreja. Quem que está sendo Jesus na tua vida? Somente para solucionar coisas na tua vida financeira? Ou você está reconhecendo realmente que Jesus ele está com toda a tua virtude, não somente para abençoar a tua vida financeira, como para você receber salvação e todas as outras coisas mais. Mas muitas vezes a gente acaba ficando focado somente num lugar, somente num problema, somente numa situação, a gente deixa de conhecer quem é Jesus na nossa vida. Agora, muitas vezes, você chegou preocupado com uma conta para pagar ou com uma resposta financeira e muitas vezes você nem percebeu a palavra que chegou até você. Ou muitas vezes uma pessoa que chegou ao teu lado. Ou muitas vezes situações que vieram a teu favor e você não observou. Por quê? Muitas vezes você está focado somente numa coisa. Somente, e esse rapaz, ele estava o quê? Somente focado nos problemas dele, na situação dele. Ele não viu que a solução estava ali juntamente com ele. Ah, mas pastora, mas a gente não tem que clamar a Jesus? Sim, nós temos que clamar a Jesus. Mas, quando nós sabemos que nós temos o Filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, nós sabemos também, conhecemos a palavra, que é somente obedecer aos mandamentos dele, de dar o quê? Entregar o dízimo, ofertar, e todas as coisas entram no lugar. Amém? Todas as coisas se encaixam. Por quê? Porque a virtude dele vem através do executar a palavra. Simples, não é? Mas só que para ele não. Ele estava desconhecendo o quê? O poder que havia ali em Jesus Cristo. E é isso que Deus ele quer que você entenda hoje, igreja. O Deus Altíssimo, ele é contigo. Jesus Cristo, ele veio para te salvar. É só você ouvir a ele, executar para a virtude dele vir na tua vida. Não fica que nem esse homem. Esse homem, ele estava no meio da multidão, sem entendimentos de quem que era Jesus, e iria continuar da mesma forma se Jesus ele pegasse e não explicasse para ele. Amém, igreja? Da mesma forma, muitas vezes a gente pode estar preso nisso e nem observando, nem percebendo as coisas. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente fica focado num lugar, a gente não percebe as outras coisas. E muitas vezes você pode estar dessa forma, nessa dependência. E Deus, ele, assim como você disse no louvor, ele é Deus do impossível para quê? Para quebrar todas as cadeias que te prendem. Muitas vezes você não está crescendo mais, por quê? Porque são cadeias que muitas vezes ficam te prendendo. E aí, Jesus, ele continua ensinando aqui. Vamos aqui para o versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da... Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém, igreja? Então, aqui ele fala, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos do quê? Da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ou, cuidado com a avareza. O que é a avareza? A avareza é você ser dependente. Você ser dependente totalmente das finanças, do dinheiro. Você ser dependente totalmente, né, de um zangueô. Você ser dependente totalmente, né, de ter o dinheiro na tua mão. Isso te traz segurança. E isso era o que trazia segurança para esse rapaz. Por isso que Jesus ele estava se dirigindo a ele e falando, olha, toma cuidado com isso. Acautelai-vos
Dá uma atenção em relação a isso. Desperta para tudo isso. Isso daí está te prendendo. Né? E o quê? Acautelai-vos e guardai-vos. Guardai-vos do quê? Da avareza na tua vida ou a dependência. Se você tem dinheiro, você está seguro. Se você está sem dinheiro, você se sente totalmente inseguro. Então, a avareza nada mais é o quê? É a dependência. Dependência do quê? A pessoa vive, depende do quê? De tudo aquilo que muitas vezes um bem material vem com a sua ilusão para querer te trazer uma falsa segurança. E a busca em relação a isso também acaba o quê? Atrapalhando. Aqui ele continua, olha aqui, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Ou faz muito projetos, faz muito planos, tudo na vida financeira. Mas quantas vezes fala assim, pastor, eu não sou, então essa parábola não é para mim porque eu não sou homem rico, né? Mas é o homem rico que se diz o quê? Que põe a sua esperança nessas riquezas. Entende? Que vive fazendo planos, que vive fazendo projetos. Eu vou fazer isso, vou fazer. Mas não é que tem que fazer o projeto, tem que fazer sim. Mas a pessoa que vive, respira somente para isso. Só depende disso. Só se sente seguro com isso, com bens financeiros, com resposta, com dinheiro na mão. Né? Você pode me falar assim, eu não sou rico o suficiente para pegar e estar falando isso. Tem até muita dívida. Mas quanto que você busca somente por isso? Somente para solucionar esses problemas. Somente para pagar todas essas dívidas. Quantos projetos, quantos planos você não vive ocupando tua mente, o teu pensamento, ou até o teu dia a dia, somente com isso. Sendo que você é de Deus, você não é multidão. Você tem quem com você? E o que ele tem ensinado para você? Para você ser dizimista, ser ofertante, e que ele faz as demais coisas. Ele abre as janelas dos céus, derrama a bênção sem medida, repreende o vereador, não. Alguns, né? Repreende o devorador. Não é verdade? Ele não faz tudo isso? É só você executar uma parte, que a outra parte, ele é fidelíssimo para cumprir. Simples. Simples e descomplicado. A gente complica muita coisa, gente. A gente complica muita coisa. A gente fica correndo atrás do vento, sendo que a gente não pode alcançar. Né? Quantas vezes você diz, não, quando eu tiver isso, eu fico mais tranquilo. Quando eu tiver aquilo, eu fico mais tranquilo. Quando eu tiver 1 milhão na conta, eu fico tranquilo. Você ficou? Ficou nada. Né? E se você nunca alcançou 1 milhão, né? Quanto tempo você já gastou tentando buscar esse 1 milhão? Para juntar esse 1 milhão. E se você alcançou, isso te saciou? Não, não te saciou. Você tem que buscar o 2, você tem que buscar o 3, você tem que buscar o 4. Entende, igreja? É isso que Deus ele quer que você entenda e compreenda. Busca as coisas de Deus. Se aparta dessa avareza. Avareza é isso. É quando as coisas financeiras, elas tomam tal parte na nossa vida que a gente não dá mais nenhuma atenção ao poder de Deus na nossa vida. Vocês são de Deus, nós somos o povo de Deus, e Deus está aqui para quê? Para abrir o entendimento, quebrar as cadeias realmente. Um tabu, né? Todo mundo sabe o que é tabu. Uma tradição, ela é difícil de ser quebrada, não é verdade? Né? Se você aprende ali desde raiz, desde pequenininho, e isso acompanha. Mas hoje Deus ele quer quebrar tudo isso, para quê? Para que você saiba realmente quem é que você tem seguido e quem tem te ensinado e quem falou que vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. E vai repreender não o vereador, mas o devorador na tua vida. Amém, igreja? Em nome de Jesus, você tem que ter essa certeza.
Mas não, pastora, mas eu não tenho buscado, eu tenho buscado primeiro a Deus. Mas muitas vezes, é assim que nem eu falei, quantas vezes você está na presença do Senhor e muitas vezes aquela continha, né, que você está devendo, ou aquela coisa, ou aquilo outro que você vai ter que gastar, o imposto que vai chegar agora, né, em maio, daqui a pouco é o IPVA, eu não sei como é imposto aqui sobre o carro também, é o Roquem que vai vir, e muitas vezes você já se segura totalmente com as coisas de Deus. Por quê? Porque você já está prevendo, você já está planejando, e muitas vezes você acaba retendo. Sendo que você tem o Deus Todo-Poderoso. Ele diz que se você faz as coisas para Ele, Ele honra aquele que honra a Ele. Mas muitas vezes, numa falta de entendimento, a gente acaba fazendo isso mesmo. Tem tantas coisas que tem, já veio conta para isso, para aquilo outro, tudo. Não, deixa eu não vou fazer. É a mesma coisa que aconteceu com esse rapaz. Ele estava ali na multidão, não estava conhecendo quem era Jesus. Deus, Ele quer que você conheça realmente. Quantas vezes você, né? O pastor falou assim, olha, pega aí, né, o teu melhor. Olha, não se chega a Deus sem não trazer uma oferta para Ele, né? Mas sempre traz uma oferta. Mas nem isso muitas vezes você não consegue. Ah, pastora, não é todo dia que a gente tem milão, mas o pastor, ele pede milão, ele fala o quanto você tem. Itien você tem? Mas quantas vezes nem até o Itien é difícil. Entende? Isso acaba. Agora também vou dar Itien, o pastor dá-lhe uma, você não prega mais, o povo agora só dá Itien. Não estou falando. Não estou falando isso. O que eu estou falando é o quê? Ter entendimento das coisas. Entende? Deus, ele fala que que o povo, para se chegar a Deus, nunca venha de mãos vazias. Essa é a palavra de Deus. E você está chegando ao Deus Todo-Poderoso, na presença dele. E Deus, ele fala muitas vezes, olha, pega, né, e vem, traz em cada culto uma oferta. Mas quantas vezes você reteve? Isso é avareza, pastora? Isso é. Por quê? Porque você já não está confiando que através daquele itien, ou daquele 10 ou recoen, Deus, ele pode multiplicar. Né? Qual que é o tamanho do grão, né, da mostarda? É pequenininho. Então, se você tiver uma fé de um itien, e isso transbordar na tua vida, e essa ser, né, o teu sustento, e você trazer aqui, você acha que Deus, ele não vai te abençoar? Agora, igreja, quem que não tem um itien? Não é verdade? Então, muitas vezes é um entendimento, igreja, que a gente tem que ter cada vez mais. É a atitude, é o confiar cada vez mais. É se desprender, é quebrar tabus e tradições da nossa vida. E colocar o que? Toda a nossa fé em confiança. Ah, mas Itien não vai fazer diferença. Para você, talvez não faça para você pagar a tua conta. Mas para ele, a tua confiança e o teu obedecer à palavra dele e ao que ele tem falado, ah, meu irmão, isso pode ser o quê? O começo do teu edifício. De você edificar todas as tuas finanças em nome de Jesus. Porque foste fiel no pouco? Isso. Então, começa a executar. Vamos continuar aqui em nome de Jesus, que está no versículo 19. Então, fazem planos e projetos. Aí ele diz aqui no 19: E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Amém, igreja? Assim, essa parábola desse rico, ele só iria sossegar quando ele tivesse tudo resolvido ali na parte das finanças. Mas é dessa forma, igreja? Não. Quem tem ainda quer muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Por quê? Porque acaba servindo o Deus do mamon. E isso fica insaciável. Então, a gente tem que acordar e despertar aquilo que nós estamos servindo. Quantas pessoas estão trabalhando, zangueou, e quantas... Porque todos que vieram lá do Brasil para cá, vieram para juntar. Agora, de 100, por exemplo, os 100 juntaram? Não juntaram. E dos 100 que juntaram, não buscam muito mais? E isso acaba sendo o quê? Insaciável. Saciedade, tranquilidade, o comer, beber tranquilo, é somente com Jesus. Amém, igreja? Esse Todo-Poderoso que Ele está aqui lhe ensinando,
E está querendo com que o quê? Você se venha quebrar todas essas cadeias. Que você não fique escravo, vivendo somente o quê? Em zangueô, em trabalho, trabalho, trabalho. Ah, então, pastora, não é para trabalhar? Entenda, seja sóbrio. Trabalhar, nós temos que trabalhar, sim. Entende? Mas quantos que trocaram aí as coisas de Deus por causa de zangueô? Que buscam e não alcançam nada, alcançam o que? Doença, alcançam o que? Enfermidade, alcançam o que? Catacori, quantas coisas mais. Sendo que você que tem Jesus, é só você ouvir, obedecer, executar e receber a bênção. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso há de agir com toda a virtude, com todo o poder. Amém, igreja? É só a gente confiar, colocar o quê? A nossa confiança nele. Porque senão nós vamos o quê? Buscando, e sendo o quê? Insaciáveis nas coisas. Vamos buscar e nunca vamos alcançar. Amém, igreja? Vamos continuar aqui. 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite, se te pedirem a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. 20 novamente. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, igreja? Então, que as finanças ela não venham a ser a tua primeira preocupação. Que você não viva por causa das finanças de forma alguma. Que você não viva por causa de zangueô. Que as finanças não venham mudar o teu humor com as coisas de Deus. Que as finanças não venham te atrapalhar com a tua fidelidade com Deus. Amém, igreja? Porque se te pedirem a tua alma, né, o que você tem juntado, para quem vai ficar? E para onde você vai? Por quê? Porque você só tem se preparado, se dedicado para aquilo e para as coisas de Deus. E todas as coisas que acompanham a Deus, que aquela multidão ali, ela não estava conseguindo entender quem que estava ali. Nós temos que entender quem que é o nosso Deus e quem está conosco para administrar toda a nossa vida. Amém, igreja? Não somente finanças, não somente casa, não somente saúde, não. Mas é a tua salvação. Porque se te pedirem a tua alma hoje, e aí? Todo o esforço teu foi para onde? O importante é o quê? Se preparar com as coisas de Deus. E automaticamente, igreja, quem conhece a Deus, quem faz as coisas com Deus, tem tudo. É sossegado, é saciado em nome de Jesus. As coisas são solucionadas? Com certeza. São solucionadas sim, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então a gente tem que colocar essa confiança cada vez mais. O 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digam, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerais os corvos, que nem semeiam e nem cegam, nem têm despensa e nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? É uma pergunta. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Amém, igreja? Ou você sendo apreensivo, você sendo inquieto, você sendo ansioso, você pode acrescentar um dia na tua vida? Com as tuas preocupações, você pode acrescentar alguma coisa? Com o teu desespero, porque você tem dívida, porque você tem conta, porque em maio você tem, né, as contas para pagar, fora o Golden Week, que você vai ficar uma semana sem trabalhar. Isso vai te ajudar alguma coisa? Te faz o quê? Reter cada vez mais com as coisas de Deus. E Deus fica o quê? Ele não pode executar por uma pessoa que não executa a palavra dele. Não é verdade? Agora, se a gente inverte, muda tudo isso, igreja. Se a gente coloca a nossa confiança plenamente, executa o que Deus ele tem pedido, tem falado, de todo o nosso coração, você acha que ele não vai cuidar muito mais do que as aves dos céus? Não vai te vestir muito mais do que o lírio? Com certeza, ele é Deus justo, ele é Deus fiel, ele é um Deus que guarda a cada um de nós. Então, é essa confiança que nós temos que colocar no coração.
Amém, igreja? E não viver ansioso, não viver inquieto, né? Inquieto, será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? Como vai ser o dia de amanhã? Como não vai ser? Eu sou fiel e Deus é que vai me guardar. É Deus que vai me prover todas as coisas. Eu nunca vi um justo. Amém? É essa confiança que nós temos que ter. O que cabe a nós? Executar tudo aquilo que Ele está falando em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. 26. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosas pelas outras? Amém, igreja? Acrescentar um dia na tua vida, para Deus, é o mínimo. Imagina o máximo dele. Agora, se a gente não consegue nessa coisa tão mínima que é de Deus, que Deus ele consegue, que ele considera mínimo, né? Imagina as outras coisas. Se a gente vai conseguir arrumar ou consertar alguma coisa com as nossas forças. Não vamos conseguir, igreja. Entende? Então, começa a colocar a tua atenção, começa a colocar a tua confiança totalmente no Deus Todo-Poderoso. Executa tudo aquilo que Ele está te pedindo. O que Ele pede para um é diferente do que pede para o outro. Então, o que Ele tem te pedido, executa imediatamente, como a gente aprendeu, né, no domingo. Porque é melhor obedecer. Você vai sacrificar a tua vida, teu corpo? Jesus ele já fez isso para você. Então é só você obedecer para que toda a virtude, todo o poder, todo o ressuscitar, se você precisa de um ressuscitar aí nas tuas finanças, tudo, uma solução, é só obedecer a Ele. O sacrifício Ele fez. Agora, se você não obedece, você sacrifica você sacrifica a tua salvação, você sacrifica a tua família, você sacrifica todo o teu futuro. Porque se te pedirem a tua alma hoje, e aí? Se você anda se sacrificando tanto pelas coisas, se você busca tanto resolver pelas tuas próprias mãos as coisas, se você não pode ficar sem zangueu, se você fica sem zangueu, você já fica preocupado, você já fica desesperado. Você lembra da oração que o pastor ele falou que iria fazer aqui? Que era o quê? Trabalhar menos e receber mais. Mas quem coloca a confiança nisso? Não, eu preciso de zangueu, eu preciso de zangueu, eu preciso de zangueu. Você precisa mais de Deus, precisa mais de conhecimento de Deus. Ele veio para salvar a tua vida. Te trazer o quê? Vida e vida com abundância. Vida com abundância não é vida sacrificada. Não é vida escravizada. É vida em abundância, é vida em liberdade. Amém, igreja? Deus ele libertou você para viver tudo isso. Então, com o entendimento aberto, vamos viver tudo isso. Vamos parar de ser escravo. Vamos parar de, muitas vezes, querer resolver com os nossos próprios braços, né? Com as nossas próprias forças. Vamos parar de chegar perto de Deus, de Jesus, e pedir por tantas coisas e não reconhecer toda a majestade que está junto conosco. Essa foi a maior perca desse homem. Ele ficou tão preocupado lá com a herança dele, lá em dividir, quem vai ficar, quem isso, que aquilo, né? E não viu toda a majestade de quem estava ali presente. Amém, igreja? Espero que através desse ensinamento, esse homem tenha o quê? Se convertido realmente. Amém? Porque era numa multidão. Que ele venha ter se tornado realmente um discípulo dele. E que se você estava aí juntamente com uma multidão, que você venha hoje realmente reconhecer quem é Jesus na tua vida. Não somente na tua família, não somente, né, na tua saúde, não somente na tua salvação, mas também nas tuas finanças, em nome de Jesus. Vamos parar de agir com o nosso próprio braço, com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento. Quebra todo esse tabu. Amém? A senhora está falando que eu não preciso trabalhar? Não, você precisa trabalhar sim. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que ter bom ânimo e você tem que buscar Ele de todo o teu coração, reconhecer e confiar, ficar com o coração totalmente tranquilo, sabendo que você está obedecendo, se você está obedecendo, se você está executando. Né? Se você já não está preocupado com o final do ano, que você vai ter muitos gastos. Né? Ou senão do ano que vem, que o final do ano que vem ainda, você ainda vai estar devendo. Não, para com isso. Isso é viver escravizado, igreja. Deus ele não quer isso. Jesus ele veio o quê? Para te tirar da prisão em nome de Jesus, para que você venha começar a desfrutar. Então é fácil, é só você obedecer. É só você obedecer, executar e ser feliz na presença dele.
chegando a Ele, conhecendo, aí realmente você vai conhecer como esse Jesus ele é tremendo, como Ele é maravilhoso. Aí você vai ver o mar se abrir realmente, você vai começar a ver, você gerar muitas coisas, você vai ver ali, né, a tua visão se abrir cada vez mais. Amém? Entenderam a palavra? Então vamos colocar de pé na presença do Senhor? Se você estava apreensivo, inquieto, né? Porque até o mês 3 parece que as empresas aí, né? Ainda mais a Toyota, esse negócio todo, diminuiu o Zangueô. Se você estava preocupado aí com o feriado de maio, com o carnaval, se você estava preocupado ali, né? Com os impostos que vão vir, né? Pede perdão para Deus, pede perdão para Jesus, ou sei lá, outras coisas que você possa estar preocupado. Né? Tanto é que não deixa você nem prestar atenção na palavra. Foi isso que aconteceu com aquele rapaz. Jesus estava ali, né? E nem conseguiu prestar atenção, só conseguiu ver os problemas dele. É complicado, né? Mas creio que o Espírito Santo falou ao teu coração. Então, se muitas vezes você estava tão preocupado com as outras coisas, estava tão preocupado com as heranças, estava tão preocupado com as tuas dívidas, estava tão preocupado aí com as coisas que ainda virão, né? Que você já está trazendo à existência, se arrepende agora em nome de Jesus, amém? E coloca toda a tua confiança nele, na presença dele, coloca o teu coração em obediência a tudo aquilo. E aí, automaticamente, você vai conhecer quem é Jesus na tua vida, para cuidar de você em todo o tempo. Amém, igreja? Feche teus olhos na presença do Senhor. Pai amado e Pai querido, aqui estamos na tua presença, Senhor. Pai, nós de forma alguma, Pai, queremos agir, Senhor, segundo esse rapaz, Pai, que estava ali no meio da multidão, ó Deus, preocupado somente, Senhor, com as coisas terrenas, ó Deus, ó Pai, e não percebeu, ó Deus, quem que estava ali, Senhor, que era o Deus, Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que veio trazer a salvação. Pai amado e Pai querido, aqui diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, Pai, se arrepende sim, ó Deus. Pai, por muitas vezes, Senhor, muitas circunstâncias, muitas situações, ó Deus. Pai, nós colocarmos tanto foco, Senhor, nos nossos problemas, nas nossas dívidas, nas nossas ansiedades, nas nossas inquietações, Pai, que nós não temos percebido, Senhor, quem que nós servimos, que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que abriu o mar, aquele sim, Senhor, que faz o coxo andar, aquele sim, Senhor, que traz vista ao cego, aquele que faz o impossível acontecer. Pai amado e Pai querido, aqui diante de Ti, Senhor, através da Tua palavra, assim como o Senhor se dirigiu àquele homem, Senhor, Pai, porque aquele que se achega a Ti, Senhor, de maneira alguma o Senhor lança fora, o Senhor deu atenção, o Senhor ensinou, o Senhor trouxe a palavra, Senhor, para que fosse quebrado na vida dele, Senhor, tudo aquilo que são cadeias, tudo aquilo, Senhor, que não deixava ele ir avante, tudo aquilo que deixava ele no meio de uma multidão, Senhor. Pai amado e Pai querido, que através daquilo ali, Senhor, Pai, que ele possa, sim, Senhor, ter encontrado a salvação em Ti, Senhor, a virtude, sim, Senhor, em Ti, e da mesma forma, Pai, toda a Tua igreja aqui, Senhor, aqueles que assistem, Pai, através da internet, ó Deus, Pai, que venham encontrar, sim, Senhor, a razão da vida em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que todas as soluções, Pai, na vida financeira dele e dela, Pai, sejam automáticas, Pai. Se muitas vezes ele e ela, Senhor, já estavam temendo, Senhor, aquilo que ainda há de vir, Senhor, se muitas vezes é a inquietação do coração, Senhor, as preocupações, Pai, do futuro, Senhor, Pai, atrapalham ele e ela até de ouvir a Tua palavra, Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti para Te pedir, Senhor, perdoa cada um de nós, perdoa a nossa ignorância, Senhor, perdoa, Senhor, pela falta de entendimento, Senhor, Pai, mas o Senhor, com o Teu tremendo amor, Senhor, o Senhor traz, Senhor, a Tua palavra a cada um de nós, ó Deus, Pai, que cada vida aqui, Senhor, venha assim, Senhor, enxergar, Senhor, que cada cadeia, Senhor, que amarrava a vida dele e a vida dela, venham ser quebradas em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que era a raiz, Pai, que muitas vezes sustentava, Senhor, oh Pai, a apreensão, o medo, Senhor, a inquietação, Senhor, na vida dele e dela, toda a raiz de avareza, Senhor, Pai, que
venha ser aniquilada nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, opera, Senhor, com teu poder, e que somente a tua raiz santa, Senhor, venha trazer toda a virtude, todo o poder, Senhor, sobre a vida deles, sobre a vida dela, Pai, e que eles possam viver somente para o Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ouvindo, Senhor, a tua palavra, obedecendo, sim, Senhor, a cada dia mais, reconhecendo, sim, Senhor, toda a tua virtude, todo o teu poder. Pai, nós somos a igreja, sim, Senhor, que confiamos em ti. Então começa, igreja, começa na presença dele a falar o quanto você crê e você confia, sim, o quanto que você vai colocar, assim, as palavras dele em execução na tua vida, o quanto que você vai ouvir, vai obedecer e vai deixar de sacrificar agora, vai deixar de viver escravo aí, muitas vezes, das finanças, das preocupações, o quanto você vai realmente obedecer, porque para que ele venha ser realmente dono do teu coração, dono da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado e Pai querido, aqui nós estamos, sim, Senhor, para colocar total confiança em ti, Senhor. Pai, a tua igreja já tem caminhado contigo, Senhor. Pai, mas muitas vezes, Senhor, Pai, são determinadas coisas, são pequenas coisas no entendimento, ó Deus, que não nos deixava alcançar, Senhor, tudo aquilo que a tua palavra, Senhor, tem prometido a cada um de nós. Pai, hoje nós entendemos, hoje nós compreendemos, sim, Senhor, que o Senhor, Pai, é o nosso maior tesouro, Senhor. Oh, Pai amado e Pai querido, o Senhor, Pai, é que nos traz a segurança eterna, Senhor, tanto aqui na terra, Senhor, como para toda a eternidade, ó Deus. Oh, Pai amado e Pai querido, então que nós venhamos viver isso, sim, Senhor, tendo o Senhor sempre, Senhor, como o nosso maior tesouro, a nossa maior busca, o nosso maior desejo, a nossa maior vontade na nossa vida. Pai amado e Pai querido, vem, Senhor, e opera em cada vida, opera em cada coração aqui, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode declarar para Ele de todo o teu coração, assim como você falou em oração, acompanhou a pastora em oração, você pode declarar que Ele pode ser o dono do teu coração, em nome de Jesus, e que em toda a terra não existe nada que tenha mais valor do que a presença dEle, do que a palavra dEle, do que a obedecer a Ele. Então, com o coração totalmente aberto, igreja, com o coração, com as cadeias totalmente quebradas na tua vida, você pode declarar no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda
Pai, que nós venhamos, Senhor, nos aproximar sempre do Senhor, ó Deus, em plena confiança, Senhor, tendo o Senhor como nosso maior tesouro, Senhor, crendo e confiando, sim, Senhor, plenamente na Tua palavra, Pai. Oh, Senhor, abençoe, eu te peço, Senhor, a cada um do Teu povo, Senhor, com a Tua virtude, com o Teu poder, Senhor, Pai, porque creem na Tua palavra, creiam sim, Senhor, porque eles executam, Senhor, tanto, Senhor, o dízimo quanto a oferta, Senhor, Pai, que as janelas dos céus, elas venham ser abertas, sim, Senhor, sobre a vida dele, sobre a vida dela, Pai. Se muitas vezes, Senhor, havia um demônio da peça, Senhor, que muitas vezes estava impedindo a resposta, Senhor, na vida dele e na vida dela, porque havia esse medo, havia esse receio, Senhor. Pai, essa noite, Senhor, esses demônios, Pai, foram quebrados, foram repreendidos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. E, Pai, que o Teu anjo, Senhor, que o Teu anjo venha assim, Senhor, e traga a resposta, Senhor, financeira, tanto para ele quanto para ela, sim, Senhor, Pai, porque o coração, o entendimento, Senhor, está colocado somente no Senhor, Pai, que a visão, Senhor, venha estar aberta, Pai, oh, Senhor, que ele volte a andar e caminhar, que eles venham prosseguir e alcançar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles, esse, Pai, que estava estéril, Senhor, Pai, que venham começar assim, Senhor, oh, Pai, a frutificar, sim, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai, e que nós venhamos sempre, Senhor, viver assim, Senhor, somente para o Senhor, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu declaro sim, Senhor, a bênção do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E dê uma linda salva de palmas a Ele, igreja. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Jesus? Compreenderam a palavra, igreja? Então, que você, quando venha se aproximar, né, caminhando com Jesus da mesma forma com que você tem caminhado, que você venha entender e compreender agora. Ele está pronto para resolver todos os teus problemas em nome de Jesus. É só você crer e confiar. Que você se achegue a Ele, assim como você declarou, és o dono do meu coração, declarando para Ele toda a tua confiança a Ele em nome de Jesus, né? Por quê? Porque aquele rapaz, ele chegou até Jesus por uma ignorância. Mas aí, a partir do momento que a palavra ela é aberta, tudo é esclarecido. Amém, igreja? Então, muitas vezes, se tinha pontos, muitas vezes que você estava sendo ignorante por não conhecer, hoje foi aberto para você. Agora viva, né, glorificando a esse Jesus, a obedecendo, executando tudo aquilo que Ele tem falado. E tira toda a inquietação. Toda vez quando vir, né, fala com Jesus e tira isso em nome de Jesus. Amém? Fala, né, expõe para Jesus e logo já coloca o que total confiança que Ele ouviu e você também tirar em nome de Jesus. E viver toda a graça dEle na tua vida em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E você que está em casa também, né, que você venha colocar toda essa confiança em nome de Jesus. Será muitas vezes o dízimo e a oferta que te afastava da igreja, que não deixava você fazer com que acompanhasse a Jesus. Eu creio que hoje Deus ele pegou e Ele te ensinou bastante. Então agora é o momento de você levantar e fazer como que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Parar de sofrer, né? Romper a multidão e tocar em Jesus, porque Ele quer te trazer vida e vida com abundância. Deus te abençoe. Tchau.